Depois do solo preparado, viu que está cheio de nutriente, é a hora de cultivar. Mas antes de cultivar, a gente tem que entender se é para venda ou para o consumo próprio. Se for para venda, a gente tem que entender o que mais sai na sua comunidade. Antes disso, vamos falar das mudas. Agora eu vou mostrar para vocês como produzir as mudas. Lógico que vocês podem produzir as mudas nos canteiros diretamente, mas também vocês podem produzir nas sementeiras. E para isso vocês irão precisar do humus de minhoca, da terra vegetal, da areia, do pó de rocha e, lógico, das sementes. Fizemos aqui uma mistura de ingredientes, né? A gente colocou 1/3 de areia, 1/3 de terra vegetal e 1/3 de humus e 5% de pó de rocha. Depois de deixar bem homogêneo, né, a gente vai colocar agora o substrato na sementeira, né, dentro das células. Tá? Se aparecer alguma pedra, pode tirar, tá? Senão pode atrapalhar o nascimento das mudinhas, o desenvolvimento das sementes. Bom, a gente agora vai colocar as sementes, pensando que cada cultivo tem a sua proporção dentro da célula. Né? Por exemplo, se for de salsinha vai de 5 a 10 e hoje eu estou aqui com o jiló, né? Que no máximo 2 sementes em cada célula. É muito importante prestar atenção nas embalagens, tá? Que vai ter todas as informações, mas se você não tiver o rótulo, você pode ir na Casa de Agricultura Ecológica, que lá todos os técnicos poderão passar todas as informações e orientações necessárias. Bom, agora chegou a hora da irrigação. Para ser mais prático e mais eficiente, a gente coloca um pano para as sementes não saírem na hora de irrigar. Se a gente joga a água direto para o irrigador, acaba saindo a semente e você pode perder uma porcentagem de sementes aí das sementeiras. As sementeiras, elas precisam pegar sol durante o período das 7 até umas 10 horas da manhã e depois a gente pega o período do sol da tardezinha, né, das 3h30 até umas 5 horas, 6 horas da tarde. Vou mostrar para vocês agora a técnica de plantio de semente. No nosso caso aqui, a gente plantou sementes de coentro. Primeiro, a gente afastou a cobertura morta, que são as folhas, para liberar o solo. Em seguida, a gente fez pequenos berços, que são as covinhas onde vão as sementes. Então, a gente planta 3. Logo depois, cubra com a terra essa semente. Na sequência, a gente colocou as folhas secas, deixa um palmo e a gente planta mais 3. Essa distância pode variar de cultivo para cultivo. Procure se informar qual é a distância ideal para cada produto. E por último, irrigamos essa área. Para o plantio de mudas, a técnica é mais ou menos parecida. Tire o excesso de folhas do canteiro,
e faça uma pequena cova para o plantio das mudas. A profundidade da cova varia do tamanho da muda, mais ou menos de 3 a 5 centímetros. Nesse caso, a gente está plantando mudas de cebolinha. Coloque as mudas na cova com cuidado. Em seguida, coloque as folhas secas ao redor da muda. E por último, é a irrigação. É importante lembrar que o plantio tem que ser feito no início da manhã e no final da tarde. E por último, a gente vai mostrar um exemplo de plantio de rama. Tire excesso de folha do seu canteiro. Em seguida, faça uma cova de 10 centímetros de profundidade. Essa profundidade serve para a rama de mandioca, que é esse exemplo aqui. Feche a cova com um pouco de terra. Volte a colocar as folhas secas em cima da cova. E deixe uma distância de 1 metro entre uma cova e outra. E por último, a irrigação. Dependendo do tamanho do seu canteiro, você também pode plantar em linhas, que é uma sequência de mudas. Também respeite a distância para cada planta. Ralhear é tirar o excesso de mudas que estão na mesma fileira. Aqui no Prato Verde a gente costuma cultivar algumas espécies diferentes no mesmo canteiro. Isso chama canteiro de consórcio. Um exemplo é a escarola com a salsinha, a cebolinha com a beterraba. Qual é o benefício cultivar em consórcio? Que algumas espécies, como por exemplo a salsinha, a cebolinha, o coentro, repele outros tipos de pragas. Então protege o cultivo que está plantando ali. Hoje o Prato Verde ele produz por volta de 8 toneladas de alimento agroecológico por ano. Essa área de 3.000 metros quadrados, ela consegue alimentar por volta aí de 500 famílias. Diretamente e indiretamente aí mais de 3.000 famílias ao redor aqui do bairro do Jardim Frutos da Terra. Pesquise bem cada tipo de cultivo que você irá produzir, porque dependendo de alguns tipos de planta, você precisará de outros tipos de cuidados. Lá na CAE, Casa de Agricultura Ecológica, os técnicos podem te ajudar com orientações e serviços. Mas as técnicas básicas são essas que eu mostrei aqui. Um bom trabalho para você!